Tássio Cruz. Pensei que... Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui novamente. E eu pensei, Tássio, que o problema seria só o orçamento de Teresina, mas eis que após o orçamento de Teresina, surge problema no orçamento do estado do Piauí. Vem a pergunta, Tássio, por quê? É verdade. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Curiosamente, Douglas, outro dia a gente conversava entre os jornalistas ali que a Câmara teve muita confusão e a gente esperava que a Assembleia seria aprovada tranquilamente o orçamento do estado do Piauí, mas a confusão é ainda maior e a gente destaca ao longo dessa manhã essa situação. O Tribunal de Justiça do Piauí, Douglas, impetrou um mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para que os repasses do 10º de 2003, 2004 ainda, fossem corrigidos e feitos ao Estado. A dívida, Douglas, totalizaria 7 bilhões de reais. E essa dívida de 7 bilhões de reais inviabilizaria o orçamento do ano que vem, já que é quase 50% de toda a arrecadação do Piauí. E com isso, a equipe de transição, como a gente já havia noticiado, pediu a suspensão da votação do orçamento na Assembleia e não existe sequer previsão para que essa matéria seja aprovada no Legislativo Estadual. E hoje pela manhã, durante visita à maternidade, nós conversamos com o líder de governo na Câmara, líder de governo na Assembleia, perdão, o deputado Francisco Costa. E ele explicou o impasse e demonstrou preocupação com a situação. Vamos ouvir. Em decorrência dessa ação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, que é na ordem de aproximadamente mais de 7 bilhões de reais, isso compromete quase que 50% do orçamento. Então, praticamente inviabiliza o governo do estado do Piauí. Então, por conta disso, a própria equipe de transição fez comunicado à Assembleia Legislativa e, por sua vez, a princípio, a gente suspende a discussão, porque você não tem como votar um orçamento sem saber qual é a receita, com uma previsão que fizemos lá de receita que está poder ser frustrada, como também uma despesa que não estava prevista no orçamento, que compromete aproximadamente 50% dele. Então, a orientação nesse momento é que a gente não vote o orçamento, mas vamos aguardar o que é que acontece ao longo, já que trata-se de uma demanda judicial, dependendo de um encaminhamento que dê tranquilidade para que assim a gente possa voltar à discussão da matéria, a matéria naturalmente poderá ir a plenário. Apresentados os argumentos, trocando em miúdos, aqui para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora entender, trocando em miúdos, que problema é esse? Como o deputado disse, Douglas, repasses do 10º que não teriam sido feitos, de acordo com o Tribunal de Justiça, há praticamente 18 anos atrás, né, no ano de 2004 ainda, não teriam sido feitos corretamente e o Tribunal de Justiça acionou o STF, impetrou um mandato... Falando de 2004 para cá. Isso. Impetrou junto ao STF esse mandato para que esses 7 bilhões sejam pagos. E essa matéria está sob a relatoria do ministro André Mendonça, lá no STF, e por isso criou-se esse impasse. Como disse o deputado, como que vai aprovar o orçamento para o ano que vem, se ainda não se sabe se esse valor terá que ser pago ou não? Ou seja, fica inviável essa aprovação e eu conversava nos bastidores tanto com o deputado Francisco Costa quanto com o deputado Fábio Novo, que deve ser o futuro líder de governo de Rafael Fonteles lá na Assembleia, Douglas, e eles me revelavam o seguinte: caso esse orçamento não consiga se chegar a um consenso ou não se tenha uma decisão ainda em 2022 dessa situação no STF, para o ano que vem, esse orçamento sendo postergado, nós teríamos uma situação curiosamente parecida com o que aconteceu em Timon. O amigo de casa deve se lembrar, o presidente da Câmara de Timon se recusou a votar o orçamento no final do ano passado e só foi votar após uma decisão do STF. O que acontece? Nos primeiros meses ou no primeiro mês de janeiro, o Estado repassaria aos poderes o 10º, os valores que cabe ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, com base na média que foi paga este ano de 2022. Ou seja, seria uma espécie de alternativa
para 2023, caso não consiga se votar esse orçamento. E o deputado Francisco Costa, Douglas, também faz uma análise interessante. Ele revela que essa situação acendeu um estado de alerta em toda a base governista e na equipe de Rafael Fonteles. Vamos ouvir o que ele disse. Está sem a gente ter a garantia de uma possível despesa que não estava prevista, que inviabiliza, e é importante que a sociedade compreenda, inviabiliza a prestação de serviço na saúde, inviabiliza a segurança pública, a educação, as necessidades dos programas sociais, porque é como se você imaginar que você tem um corte de 50% de tudo que ia para cada programa do governo do Estado. Então, isso realmente acendeu esse alerta e isso requer que a gente tenha mais cautela. Então, estamos aguardando, como se trata de uma tramitação judicial. Se tivermos segurança, a gente caminha com votação. Se não tivermos segurança, fica para o próximo ano a nova bancada que estiver representando na Assembleia Legislativa poder, já com informações mais adequadas, com posicionamentos mais claros, poder realmente votar essa matéria. Olha, já, eu vou, porque eu quero deixar esse tema para a política do dia, Tássio. Mas a questão é o seguinte, como o Tássio falou, isso é desde 2004, mas vem cá, ano após ano, o Tribunal de Justiça não fez esse alerta? Tá errado. Só corrigindo, Douglas, o repasse entre os anos de 2003 e 2004, não de 2004 até cá, mas de 2003 então e 2004. Então são 2 anos, 2003 e 2004. 2003, Pois nesses anos não foi feito um alerta? Digo, olha, o valor que vocês estão prevendo aí no orçamento não é esse. E demonstrasse através de cálculo e tal. E o momento, né, Douglas? Exatamente no momento de aprovação, soa uma estranheza. No momento de aprovação e outra coisa. Agora, né, quer dizer, no novo governo, vai viabilizar uma série de coisas. Então é preciso chegar a um consenso aí. Eu tenho certeza que o ministro André Mendonça, junto com as partes, né, devem chegar a um consenso de forma que a demanda da justiça seja atendida, mas ao mesmo tempo o povo do Piauí não seja comprometido com essa e é curioso, redução. Douglas, porque o deputado Francisco Costa é o líder de governo, mas já está com a cabeça lá em Brasília. Ele é um deputado federal eleito. Né? Como fica essa situação? Como vai ser essa articulação? Então, o governador eleito Rafael Fonteles, a sua equipe, foram todos pegos de surpresa e, claro, preocupa, né, essa situação para 2023. Preocupa.